A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, você aí na sua casa, para a gente cultuar a Deus. Vamos aproveitar essa noite, que seja uma noite de vitória, que seja uma noite que o Senhor vai falar hoje comigo e com você. Não importa se você está aqui na igreja, se você está aí na sua casa, no trabalho, nesse momento, aonde você estiver, que hoje o Senhor possa entrar no seu coração e fazer a mudança que Ele quiser fazer, que você possa deixar entregar o controle de tudo nas mãos dEle, em nome de Jesus. Gostaria de aproveitar também para pedir para você nesse momento que está com o seu celular na mão, ou está assistindo através do computador, pega o link, daqui a pouquinho alguém vai colocar o link no grupo da igreja, ou se você está assistindo pelo Facebook, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com algum familiar, compartilha com alguém este culto, que vai ser bênção para a sua vida, para a vida daquela pessoa também. Em nome de Jesus. E nesse momento, eu gostaria de trazer uma palavra de abertura desse culto, para que a gente pudesse ter como reflexão. A palavra está lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Se você estiver aí na sua casa, tem uma Bíblia aí pertinho de você, ou dá uma olhadinha na internet, busca lá, Mateus 7, 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Em outras traduções está, e foi grande a sua queda. Amados, que a gente venha a entender a palavra do Senhor, porque ela não é simplesmente um manual de instrução para a nossa vida. Ela vai falar no nosso interior, ainda que mesmo que fechada, a palavra do Senhor ela fica guardada no nosso coração nos momentos difíceis. Principalmente naqueles momentos que a gente não está conseguindo realizar o nosso sonho. Parece que está tão distante, não chega nunca, não chega a hora. E a gente fica ávido, fica seco, fica esperando e não acontece. Mas a palavra do Senhor diz que a casa que é feita no meio da rocha, sobre a rocha, ela não desmorona. Ainda que aconteça coisas difíceis, ainda que venham momentos difíceis. Então, não se desespere, permaneça nessa casa, amados. E também uma palavrinha para aqueles que, por algum motivo, já começaram a casa sobre a sua areia. Tem uma palavrinha para esses também. E a palavrinha, ela está em Atos 27, 21. Homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado naquele lugar. Assim não teriam tido perda e nem prejuízo. Então, amados, que você possa continuar. Se você está na rocha, continua, permaneça. Não perca a sua fé e nem se entregue a murmurações. Isso demonstra que a sua casa ainda é de areia. Volte no lugar onde você construiu tudo errado, num lugar errado, e construa corretamente. Aprenda do Senhor, siga os mandamentos e ensinamentos dele, amém? Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar para o louvor, para que o Senhor possa abençoar esse culto, o meu coração, o seu coração, e você que está na sua casa, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de abertura. Muito obrigado por o Senhor entrar na nossa casa, por o Senhor fazer a diferença, mudar as coisas de lugar, para que a gente venha dar ouvidos ao Senhor, para que a gente possa entender que o controle é dele, não momentâneo, mas eterno, sempre foi e continuará sendo dele. Que o Senhor possa entrar na minha e na sua casa hoje, em nome de Jesus, amém.
eternidade. Fez de Jó um espelho para gerações. Rico ou pobre ele foi. O que eu preciso ser? Coração sincero, homem reto pra não se perder. Já não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, ensina. Toca, Senhor, no meu caráter e dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter e dá um coração de Jó. Em meio a tudo, em meio a nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. No meu caráter me dá um coração de Jó, que não blasfema, só te adoro, que tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Que o Senhor possa falar mais no seu coração a respeito dessa palavra. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, eu quero pedir ao Senhor,
Pai, muda os meus lábios, Senhor Deus, as minhas palavras, Senhor Deus. Toca no meu coração, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai mudando as coisas aqui dentro do meu lugar, Senhor Deus. Pai, pega o que não presta desse lado, coloca para fora, traz coisa nova para minha casa, Senhor Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, sim, Senhor Jesus, vem fazer morada no meu coração. Pai, muda as minhas palavras, Senhor Deus, que eu venha enxergar, Pai, o que o Senhor fala para mim. Ainda, Pai amado, que os ecos venham, ainda que venham palavras torpes, palavras de resmungão, palavras de ficar blasfemando, falando coisas negativas, Senhor Deus. Muda o meu pensamento, Senhor, gira a chave, que eu consiga enxergar, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que as paredes falam, que eu não consigo ver depois da parede, mas o Senhor vê, Pai, e o Senhor sabe aonde eu posso alcançar, pela fé, que eu e você hoje paramos, Pai, em nome de Jesus, de viver uma vida mesquinha, e que a gente venha em nome de Jesus, a parar de falar coisas contra eu e você. Mude de palavras, profetiza sobre a sua mão, vira a mão e profetiza. Se eu profetizo que a partir de hoje eu vou falar coisas boas, não vai mais sair palavras torpes na minha boca, não vai sair mais palavrão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E não blasfema agora, se tu Tu és o melhor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tu és meu melhor. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão em casa. Deus já tem falado de uma forma muito grande, né? Nós só precisamos dar ouvidos, deixar nossa mente vazia para ouvir a voz de Deus. Amém? Esse louvor que nós vamos louvar agora, ele diz o quanto nós precisamos ser amados por Deus. O quanto nós precisamos nos sentir amados por Deus. Muitas vezes nós passamos por situações que nós achamos que Deus não está conosco, ou que até mesmo Ele não nos ama. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele te ama além do que você possa imaginar. Deus, Ele te ama de uma forma tão linda, tão grande, que Ele não poupou o seu filho por amor a mim e a você. Ele entregou o seu filho, foi por amor. Nessa noite, sinta-se abraçada por Deus, abraçado por Deus. Sinta-se amado por Deus. Ele está aí do seu lado. Mesmo que por muitos momentos você ache que não, que a sua dificuldade possa ser enorme para você aos seus olhos humanos. Mas Deus, Ele te ama. E Ele está do seu lado. E vai te ajudar a passar por esse processo difícil. Amém? Medite na letra desse hino. E mais uma vez eu digo, sinta-se amado por Deus, pois Ele te ama muito. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Quantas vezes isso acontece, né? Meus altos e baixos nunca vão
realmente sou. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não é sou só, pois eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Descamado sou, eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Seguro sou, se frágil eu me sentir. E não estou só, pois ele pensa em mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho aos teus pés a mais ninguém. Eu dei os meus fracassos para Ele e eu vou dar as minhas vitórias para Ele também. Aleluia! As vitórias te darei também. Descamado sou, eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E seguro sou, se frágil eu me sentir. E não estou só, pois ele pensa em mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu queria que agora você declarasse para Deus, você dissesse para Ele que você sabe o quanto Ele te ama. Declare para Deus agora. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou. A palavra de Deus diz que quando nós achamos que nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Nesta noite, Deus ele está te dando força. Ele está renovando as suas forças como a águia. Receba a força de Deus nessa noite. Receba o amor de Deus nessa noite. Receba a paz de Deus nessa noite. Que todo pensamento que outrora levava você à morte, ao suicídio, à separação, levava você a se distanciar de Deus, que esses pensamentos agora venham se tornar em pensamentos de paz, em pensamentos de amor, em pensamentos de estar mais perto desse Deus que te ama tanto. Declare para Ele nesta noite que você se sente amada por Ele nesta noite, amém? Se você fez a mim,
você venha continuar ouvindo a voz de Deus, que muito mais o Senhor vai falar nesta noite, amém? E as palmas bem alegre, bem alegre, bem alegre. Exalte, glorifique o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Pais, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, eu fico muito feliz, amém? De ver cada um de vocês aqui, de ver os nossos irmãos em Cristo, pessoas com tanta saudade. Hoje está a Van, a Fê, tanta gente que eu não mais vi, a Mata, esposo. Que legal, que Deus abençoe cada um de vocês, os jovens, os meninos lá da Vila Siri. Deus abençoe, amém, queridos? Que Deus possa falar com vocês, que a palavra de Deus ela possa confrontar o coração de vocês. Eu tenho certeza que Deus hoje Ele tem uma palavra especial para vocês, tá bom? Vocês vão ver, o sono é normal, tá? Eu fico suando mesmo, não tem jeito. Tá calor e quando a gente vai pregar a gente fica nervoso. Mas que Deus possa falar com cada um de vocês hoje, tá bom? Eu queria também agradecer. A gente está deixando as ofertas para o final, para não ter tumulto. Claro que, né, se a gente falar em oferta, o meu medo é todo mundo vir querer ofertar 100, 200, 300, a gente não tem onde, né? Mas eu falo mais pelo tumulto das pessoas aqui na frente, então a gente deixa a oferta para o final do culto, tá? Então você que trouxe a oferta, fica para o final do culto. Vocês que estão em casa, ainda estão dizimando, estão ofertando, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, tá bom? Os irmãos estão aqui também. São vocês que seguraram a ponta até hoje, tá bom? Os dizimistas, as pessoas que estão contribuindo. Falamos na semana passada, né? As meninas das crianças vivem fazendo cantina para abençoar a igreja. Então, é um trabalho... Pode ligar, hoje está esse negócio para mim aqui, viu? Queridos, quem está de blusa, em nome de Jesus, receba paz agora. Mas é normal, daqui a pouco eu paro, tá? Porque ele estava cantando. Mas vocês que... As meninas da igreja infantil têm sempre abençoado a igreja. Então, pagamos todas as contas, não estamos devendo nada. Da última vez a gente nem precisou, né, do dinheiro das crianças para a gente estar pagando as coisas que a igreja, né, já, os nossos dívidas aqui da igreja, tá bom? Então, realmente, eu queria ser grato por cada um de vocês, grato porque Deus ele tem sido bom na vida de vocês e tem sido bom na nossa vida. Tá bom? Eu queria então deixar esse agradecimento da igreja para todos vocês. Eu sei que vocês são igreja, mas é importante a gente estar agradecendo, não para que vocês, né, venham trazer mais, não, para que o que vocês estão fazendo é bom para a casa de Deus, e Deus ele está vendo todo o sacrifício, todo o suor, toda a dificuldade para que isso aconteça. Tá bom? Antes da gente também orar pelos irmãos que estão enfermos, eu queria lembrar que terça e quinta nós estamos tendo o nosso culto pelo aplicativo Meet. Agora é só o Meet, tá bom? Ele deixa a gente ir lá por 1 hora lá, 1h30, 2 horas, o que for. Claro que a gente tem que ter um tempo para isso, mas a gente está com o aplicativo Meet agora, tá bom? A gente sempre manda o link na igreja, quem for de outra igreja, quiser participar, pede o link para alguém da igreja e a gente envia, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Amanhã, na segunda-feira, aquelas perguntas dos jovens e adolescentes. Tivemos na semana passada, perguntas que ainda não foram respondidas. Tem pergunta para essa semana que vai me deixar até careca. Eu vi já uma pergunta lá, eu falei, meu Deus do céu. Perguntas bem difíceis mesmo, sabe? Até aquela de tatuagem para mim era fichinha. Aí me veio umas perguntas cabeludas, eu falei, Jesus, me ajuda, né? Mas é uma bênção, eu falo brincando, tá? Mas é importante a gente estar respondendo essas dificuldades, que às vezes vem na sua cabeça algumas coisas para fazer, e às vezes religião, ou às vezes coisas nos prendeu há tanto tempo. Eu não digo sobre tatuagem, eu digo tudo na nossa vida, né? Uma vez me perguntaram se podia pintar cabelo, né? Eu falei, bom, eu não posso claramente te responder porque eu não tenho, né? Para falar, olha, eu pintei, eu nem cabelo eu não tenho. Mas às vezes as pessoas questionavam, poxa, pode pintar de loiro, de vermelho, mas pinta de preto? Pode, preto. Por que o preto pode, o vermelho não pode, o azul não pode? Então assim, a gente às vezes traz as coisas ao nosso benefício, né? E a gente tem que ir de
a favor da palavra de Deus. O que ela diz? Posso, não posso? Ela diz. A palavra de Deus, ela é clara para tudo que a gente precisa. Olha, se tem alguém, Paulo, ele falava, né, lá em Gálatas, se estão ensinando alguma coisa que esteja errado, ou se eu mesmo falar, gente, não acredite. Se estiver fora da palavra de Deus, não é de Deus. Então, tem dificuldade, tem medo, tem problema, não é o Google, tá bom? Vai na palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu estava lendo a Bíblia e encontrei uma palavra na qual eu me assustei com a palavra, né? Aí eu fui, nossa, Renata, que palavra diferente, né? Para o nosso contexto de hoje. Aí eu fui para a Bíblia hebraico. Não, ela é do mesmo segmento, mas são palavras que ela vem vindo, e ela vai trazendo uma abrangência muito grande assim, e às vezes a gente pode interpretar errado. A Bíblia está certa, mas a gente com a nossa mente pode interpretar errado. Então, querido, a Bíblia ela é clara para tudo que você precisa. A Bíblia ela é direta, ela é poderosa. Lembra? Ela é apta para discernir até as intenções do nosso pensamento. Ela é maravilhosa. Ela separa a alma, né, do espírito, a junta da medula. Ela vai até onde ninguém consegue ir. Por isso, querido, tem alguma dificuldade? Vai para a palavra. Não para o OK Google, porque o OK Google às vezes traz medo na gente, né? Tenho certeza de que a palavra de Deus ela é eficaz para tudo que a gente precisa. Temos que saber manejar. Por isso, segunda-feira, né, a gente vai estar lá respondendo algumas dúvidas. Terça-feira é a nossa escola dominical, né, que não é domingo, é escola, não sei nem como que fala, é EBT, escola de terça-feira, tá? Só durante a pandemia. Acabou a pandemia, a gente volta para o domingo de manhã, tá bom? Mas enquanto a gente está na pandemia, tem gente que não pode estar vindo para a igreja, tem gente que é mais idoso, então a gente continua pelo aplicativo e vai ser bênção para a vida de vocês, tá bom? Hoje, queridos, eu também queria agradecer, né, todos vocês que se dedicaram, né, nos trabalhos da igreja, que não pararam, que têm ido, né, atrás dos jovens, atrás dos adolescentes. As crianças também estão fazendo isso. Porque eu tenho que estar falando todo o culto, para a gente não parar, tá bom? Não se prenda a uma pessoa, olha, fulano não veio aqui, oh meu Deus, que absurdo. Não, tá bom? Não fique desesperado, faça a obra de Deus. Você tem um chamado, você tem que levar Deus para as pessoas. São crianças que estão precisando de vocês, são pessoas que estão precisando de vocês, tá bom? Eu estava lendo a palavra hoje à tarde e Deus, né, tinha algo para o povo de Israel. O povo de Israel ele não acreditava mais, estava de saco cheio. Aí Deus falou, poxa, eles vão se perder, mas faz o seguinte, falou para Moisés, cria um cântico, fica cantando para as criancinhas começar a entender, porque depois eles vão vir e vão fazer. Por quê? Porque o povo não vai acreditar, o povo às vezes está meio desanimado. Tá bom? As crianças é fundamental, os nossos filhos, querido, em nome de Jesus, é fundamental para a igreja de Deus, para a igreja de Cristo. Você faz parte da igreja. Então, em nome de Jesus, nós entendemos que somos resposta para esse povo e os nossos filhos estão aí, né? Às vezes com tanta dificuldade, é chorando, é correndo, ninguém segura mais eles dentro de casa nessa quarentena. Né? A minha filha todo dia, a Olivia, pai, olha o que eu sei fazer nessa quarentena. E aí começa a fazer um monte de macacada. Fala, meu Deus, que essa quarentena acabe logo para eles voltar à rotina, né? Mas eu tenho certeza de que Deus é bom e vai abençoar todos vocês, tá bom? Queridos, eu queria orar hoje pela Marta, pelo esposo dela, amém? Vocês podem vir aqui na frente em nome de Jesus? Deus, Ele sempre surpreende a gente, sempre surpreende cada um de vocês. Pode subir aqui em cima, né? Que o Brasil veja vocês. Agora no Facebook não tem jeito, tá bom? Eles casaram, querido. Deus, Ele foi tão bom para a vida deles. As pessoas que estavam aí íntegro na igreja, correndo atrás, fazendo a vontade de Deus certinho. Pessoas que vocês veem juntinhos assim há tanto tempo, mas Deus trabalhando, Deus abençoando. E hoje eles estão aqui, casados, durante a quarentena, para a honra e para a glória do Senhor. Querido, isso é muito importante, é importante demais, porque o reino de Deus está aberto para tanta gente trabalhar, mas às vezes são detalhes que a gente mesmo fica desesperado e não consegue prosseguir. Por quê? Porque falta algo, mas Deus, Ele tem olhado por todos vocês, Deus estava olhando por vocês, que Deus possa dar força para abençoar, né, a vida de vocês, para o Murilo, para que vocês sejam aquilo que Ele sonhou para ser, porque Ele juntou a nós
negócio assim, Deus ele junta a gente para um propósito, vocês viraram um propósito só agora é correr atrás do propósito que Deus tem para vocês, e eu tenho certeza de que Deus tem coisas grandes. Igreja, só estende a mão, nem fique em pé, estende a mão para eles aqui. Pai, em nome de Jesus, os seus filhos estão aqui neste lugar, Pai, seus filhos casaram, seus filhos têm feito a tua vontade, a tua obra, Pai, nós abençoamos a vida deles, Pai, abençoamos o Murilo que não veio, Deus, em nome de Jesus, toma ele nas suas mãos, guarda a vida deles, Pai, que eles sejam, Deus, também resposta para essa geração, para um povo que está desesperado, para um povo onde estão agoniados, Pai, e onde eles chegarem, eles cheguem, Pai, com a cura, que é o Senhor que habita dentro deles, Pai, então em nome de Jesus, eles sejam, Pai, um só diante da Tua palavra, e que todo o mal, que toda afronta do inimigo caia por terra, Pai, e que eles recebam a bênção que vem de Ti, porque o Senhor é Deus e tem bênção sobre a vida deles. Nós profetizamos bênção sobre eles em nome de Jesus. Gente, parabéns, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Deus ele é bom, querido. Deus ele faz isso. Aqui na igreja eu fico muito feliz, né? Tem uma galera casando, uma galera para casar. E tem mais, em nome de Jesus, amém? Estou orando aqui, né? Eu já dei uma olhada nos olhos das pessoas e que Deus ele vai abençoar em nome de Jesus. Elas estão rindo, mas Deus vai abençoar vocês. Deus tem bênção para todos nós, tá bom? Eu tenho certeza disso. Agora, nós já vamos trazer a palavra de Deus, tá bom? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro que a gente até cantou a música hoje, um louvor, no livro de Jó, e que a palavra ela possa confrontar, tá bom? A palavra ela possa doer no seu coração, mas trazer mudança, porque a palavra de Deus ela gera mudança. A palavra de Deus ela é poderosa. Amém? Jó, capítulo 1. Vou esperar todos vocês abrirem, para a gente acompanhar junto. Vocês que estão aí, né, nas casas de vocês, se quiserem abrir a palavra de Deus, o livro de Jó, ele é pertinho do meio, pertinho de Salmo. Jó, capítulo 1. Queridos, essa passagem assim, a gente lê ela, né? Às vezes traz até um pesar, né? Tu fala, meu Deus do céu, Jó, ele era demais. Mas, vamos lá. Diz assim, ó. Jó, capítulo 1. Virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vou ler mais devagar, tá bom? Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamavam Jó e os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os seus filhos de Deus, num dia em que os seus filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou ao Senhor, de onde vens, Satanás? Satanás respondeu, gente, é porque eu troquei a Bíblia aqui. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém é da terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Só até aqui, amém? Fecha seus olhos. Deus, nós estamos aqui neste momento, Pai, e estamos falando da sua palavra.
Vamos falar do livro de Jó. Deus, o Senhor já conviveu com ele, o Senhor sabe de tudo. Espírito Santo, traga revelação para essa noite, que possamos aprender com a Tua palavra, que haja transformação nessa noite. Espírito Santo, que possamos ouvir não somente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que satisfaz para a gente, mas aquilo que irá trazer mudança, aquilo que irá trazer renovo e transformação para os Seus filhos. Pai, eu Te agradeço por este momento, que essa palavra seja luz, lâmpada para esses meninos que estão aqui, meninas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ainda estamos... Em qual mês que a gente estamos? Que a gente está? Lembra? Posicionamento. Amém? A gente não está colocando porque a gente está na quarentena, mas a gente está no mês do posicionamento. E posicionamento, né, não depende de uma outra pessoa, não depende de pessoas. Posicionamento ele vai depender de cada um de nós. E estamos na igreja, para cá nós viemos para fazer a vontade de Deus. Deus escolheu, querido, uma pessoa, né? Deus fez cada um de nós. E na época de Jó, ele era um homem muito rico, muito amado, muito querido. Uma pessoa que, a Bíblia diz que Jó, ele era uma pessoa vertical, né? Mó legal, vertical a Deus. Ele era uma pessoa que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Realmente, ele tinha muitas coisas. Deus abençoava Jó com muitas coisas. Mas, o mais que é desesperador, né? Mas, coloquei um tema hoje, para que a gente colocasse para essa palavra, né? A decisão é sua. Há um posicionamento, né? Então, se há um posicionamento, vai depender de uma decisão, e ela é sua, o posicionamento é seu. Às vezes, nós achamos que nós somos criados para viver apenas coisas boas. E quando vêm as coisas ruins, normalmente a gente se afasta de Deus, a gente desvia, a gente amaldiçoa, a gente não aceita. E a gente muda, às vezes, todo um percurso que Deus ele preparou para nós. Por quê? Porque as nossas atitudes, as nossas decisões, elas tomam rumos diferentes de que Deus ele tem para nós. Amém? Lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus ele cria Adão e Eva. Né? Eu falei isso que na semana passada. Ele falou: olha, Adão, é o seguinte, tem essa árvore aqui, ó, você pode comer tudo aqui, ó, tudo que você quiser você pode comer. Aí foi, né, o livre-arbítrio que Deus deu para nós. De tudo você pode comer, mas aquela árvore ali, ó, não mete a mão ali não, porque eu não quero que você coma. A gente tem escolhas. Deus ele deu escolhas. Uma escolha, Deus tinha um plano para o homem. Ah, mas ele sabia que o homem ele ia pecar? Deus sabia. Mas se ele não permitir que a gente aceite as coisas, ou que a gente viva, o que a gente pode falar? Ó, Deus, você nem deixou eu fazer. Você não deixou eu fazer, porque se eu realmente estivesse próximo do pecado, eu não ia pecar. Adão podia falar, se Deus fizesse tudo ao contrário antes, quando Adão fosse comer a fruta desaparecesse, ele ia falar, não, eu não ia comer, eu só vim aqui perto só. Isso acontece com a gente, o livre-arbítrio, Deus ele deu para nós, para isso. Por isso que às vezes a gente passa por um certo sofrimento, para quê? Para a gente entender que tem dois caminhos na nossa vida. O caminho que Deus faz para nós, o caminho que nós escolhemos. Agora basta a gente identificar o caminho que Deus ele escolheu para nós. Isso que é muito difícil, porque Deus ele não quer que a gente sofra. Lembra lá em Jeremias, que ele tem coisas boas, mas aquele povo de Israel, ele passou por dificuldade, eles passaram bastante anos com dificuldade, mas eles passaram durante 70 anos, olha, fique tranquilo, lá falando com Jeremias que eles iam passar 70 anos, e depois eles falavam, eu tenho pensamento de coisas boas, eu tenho prosperidade para esse povo, mas eles vão ter que passar essa dificuldade. E Jó, queridos, não é diferente. Às vezes o nosso questionamento, graças a Deus, às vezes o nosso questionamento é falar, Deus, por que né, você foi lá com o diabo? Rapaz, você conversou com o diabo para... Olha, tá vendo o camarada ali, ele está às vezes quietinho na casa dele, dormindo. Tá vendo, Jó? Homem bom. Homem bom. E aí o diabo é bom. Claro que é bom. E aí começou aquela conversa. E às vezes a gente fica questionando essas coisas com Deus. Mas Deus, ele sabe do que realmente é necessário para que nós, né, alcançássemos aqui, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus, ele preparou. Para que a gente possa chegar ao nível onde Deus, ele quer que a gente chegue. Às vezes nós somos limitados, nas provações a gente tem parado.
Nas provações a gente desistir e falar: Deus, não dá, faz o seguinte, viva você e Jesus Cristo e Espírito Santo e me deixa quieto. Quantas vezes a gente tem abandonado a Deus? E o pecado que nos afasta de Deus, é Ele que nos afasta de Deus. Lembrando que não é o pecado que afasta Deus da gente. O tempo todo Deus está com a gente. E o pecado nos afasta de Deus, que a gente fica com vergonha. Poxa, como que eu vou me apresentar diante de Deus? Quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se escondeu no matinho e aí Deus, né, já sabia de tudo. Adão, cadê você? Eu estou aqui atrás escondido. Poxa, eu sabia. E Deus sabe o que a gente passa, Ele está vendo o que a gente passa, mas a gente tem que contar para Deus. Adão falou: olha, a mulher que tu me deste fez eu pecar. A gente ainda acusou Deus ainda de estar errado. Às vezes a gente faz isso, a gente acusa Deus daquilo que a gente tem passado, daquilo que a gente está passando, tá bom? E Deus, Ele separou eu separei em 3 tópicos, e Deus Ele colocou no meu coração, para que a gente, né, possa alcançar as coisas que Deus Ele tem para nós. Primeiramente, nós temos que ser servo, né? Jó, ele era um homem íntegro, ele era servo. Ele era servo, ele se apresentava, ele acordava de madrugada para orar pelos filhos. Normalmente, se você é uma pessoa rica, ou se você é uma pessoa, né, muito conhecida, você não tem a necessidade de fazer tudo pelos seus filhos. Não, porque tem empregado, tem tudo. Não, ele acordava. Talvez eles estão pecando. Jó falava: talvez os meus filhos estão pecando no coração, então eu vou levantar e orar para que Deus possa perdoar o pecado deles. Mas, querido, em nome de Jesus, Jó no capítulo 1, 21 diz assim: nasci nu, sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Então, será que a gente tem a maturidade de tudo que a gente tem passado aqui na terra? Deus olhar para nós, permitir que a gente passe por essas dificuldades, e a gente fala: Deus, sou teu servo, obrigado. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil. Compreender as coisas de Deus, Ele não é fácil. A Bíblia diz isso. É difícil, mas a gente tem que ter maturidade para entender que o que Deus escolhe para nós é melhor para nós, melhor para a situação. Deus, Ele não é menino, não. O problema é que nós não somos servos e sempre queremos ser servidos. Que a nossa vontade, ela sempre prevalece. A gente está aqui na terra para quê? Parece que todos nós nascemos para ser líder, né? A gente quer sempre mandar, quer sempre as coisas, né, dependendo do nosso jeito. E as coisas às vezes elas não funcionam do nosso jeito. Mateus 23:11 diz assim, ó: o maior entre vocês deverá ser servo. Já pensou? O maior de todos, ele tem que ser servo. Depois lá em João, Jesus ele responde: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também a minha mão, a minha cabeça. Aí Pedro começou: então faz o seguinte, já lava tudo, eu quero ter parte contigo. E aí, a gente entende que para que a gente possa viver algo certinho, para que a gente possa viver algo maravilhoso, para que a gente viva o plano de Deus, nós primeiramente temos que ser servo. Se apresentar diante de Jesus como servo. Normalmente, o que a gente faz? A gente vai orar, e a gente pede, e a gente pede, e a gente só pede. Por quê? Porque a gente está debaixo de um Deus e a gente só quer ser abençoado. Por que a gente não faz ao contrário? A gente vai orar, a gente adora. A gente adora. E o que a gente vai pedir? Deixa para depois. Eu quero te adorar. Eu quero ser servo neste momento. E Deus ele chamou a gente para ser servo. Depois, as escolhas, os rumos que Deus ele vai colocar para a sua vida, vai ser sempre, né, às vezes numa liderança, mas é sempre sendo servo. Sempre chamado para ser servo. Sempre chamado para servir e fazer a vontade de Deus. Então Jó, ele viveu essa tempestade toda. Jó, ele perdeu tudo, um monte de notícia uma atrás da outra. Foram filhos, foram um monte de coisa que era muito triste para ele. Foram doença na pele, muitas coisas. Porém, o que ele falou? Deus, vim nu, vou voltar, eu não estou tranquilo. É difícil, mas para que você viva essas dificuldades, para que você passe por tudo isso, você tem que entender, se você é servo de Deus, você vai ter que entender que está no controle de Deus. E o controle dele é melhor do que o nosso. As escolhas que Deus tem para nós, querido, elas são boas.
Então, não desista do que Deus ele tem para você. Não desista da prosperidade divina de Deus. Não desista. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle, não. Mas entenda que para você estar passando por tudo isso, é porque Ele tem um plano. No final, a gente entende que quando Jó se apresentou diante de Deus, ele entendeu tudo o que ele passou. O porquê que ele passou. Muitas pessoas falam a quantidade de dias que ele passou sem ninguém, que tudo isso aconteceu num dia. Mas isso não interessa muito. O que eu queria que a gente entendesse é que todo o tempo que ele passou, na bonança ou na dificuldade, ele foi servo. E depois Deus dobrou tudo para ele, Deus o abençoou tudo de novo. Tinha amigos dele que falava tudo ao contrário do que era para fazer, que não eram amigos, mas mesmo assim, ele ficou debaixo da palavra de Deus. Querido, tem dificuldade, a gente falou no início, vai para a palavra. Não desanime, não desista. A palavra de Deus, ela confronta nosso coração. É a palavra que ela vai trazer mudança. O que eu vou falar é baseado na palavra, o que vocês querem, mas a palavra de Deus, ela traz mudança para a nossa vida. Amém? Só que um item muito importante, depois da gente ser servo, é a gente ter convicção do Deus que a gente serve. Porque muitos, querido, muitos na vida, eles servem a vários senhores. Se você for ver, você vai ler desde Êxodo. Se você pegar Êxodo até lá para o lado de Juízes, lá para cima, você percebe que o povo de Israel, sim, se eu fosse Deus, nossa, meu pai do céu, era muito raio que eu ia construir, ia passar o dia inteiro fazendo raio para atacar no povo. Não dá, por quê? Porque o povo toda hora errava pelo mesmo pecado. Errava pela mesma coisa. Eles ficavam direitinho, levantavam um rei, levantavam um líder, levantavam um profeta, eles ficavam certinho. Aquele camarada morria, dia seguinte, ele já estava adorando. Lembra uma vez, Moisés subiu, ele jejuou 40 dias e 40 noites, lá no monte, lá onde ele foi para lá. E aí ele, orando, e ai Deus, glória a Deus, e as tábuas da lei lá, ele montou as tábuas, aí ele voltou feliz com as leis que estavam nas tábuas, aí ele desceu de novo, quando ele chegou lá, estava todo mundo adorando outro Deus de novo, aquela bagunça de novo, aí ele nervoso, agoniado, ele quebrou, ele quebrou a tábua e toma mais 40 dias de jejum e oração. É difícil jejuar e orar, 80 dias praticamente, e o pior é que Moisés, ele não tomava água, nem comia, devia ser igual o João, bem magrinho assim, João? Devia ser, tá aí, tá aqui na minha frente, gente, mas a gente vê que Deus, ele é muito bom, a gente vê que Deus é bom, mas a gente tem que ter convicção do Deus que a gente serve. Não adianta você pedir as coisas para Deus, você conversar com Deus, e em seguida, você não acreditar no que Ele tem para você, você largar de mão aquilo que Ele preparou para você, aquilo que Ele fez para você, para abençoar a sua vida. As escolhas, querido, ela tem determinado coisas muito importantes para nós. As nossas escolhas erradas, Deus, ele faz planos tão bons, mas as nossas escolhas e atitudes erradas têm levado a gente distante. Mas preste atenção, você escolheu errado, Deus não te abandona no caminho que você escolheu errado e deixa você ir até morrer. Não. Deus, ele põe atalho para você voltar para onde Ele colocou, para onde Ele preparou você. Então, assim, Deus, Ele não abandona. Na dificuldade, no seu desespero, é um tratamento que Deus tem colocado para você. Mas apenas insista no que Ele fez. Apenas não desista. O povo de Israel toda hora voltava. Mas nós, querido, nós estamos aqui para fazer diferente. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que ela é plena. Às vezes a gente acha que Deus, quando fala assim, filho, qual é o primeiro mandamento? Adorarás ao Senhor teu Deus, Olha, me adore. E a gente acha que Deus, Ele está lá no céu desesperado para ser adorado, porque não tem ninguém que adora Ele, Às vezes a gente pensa assim, porque tanto que a gente tem que adorar a Deus. Já pensou? Ai, me adora. Querido, não, é porque se a gente não estiver adorando a Deus, se a gente não se prostrar, não viver linkado verticalmente com Deus, a gente se atrapalha e a gente toma atitudes erradas. Aí Deus tem que ficar lá, olha, volta, o caminho é outro, aqui, põe placa, proibido, pare, volte, retorno, toda hora. E a gente avança o sinal vermelho, a gente faz tudo errado. Mas Deus, Ele não abandona. A gente tem que entender uma coisa, nós erramos, querido, peça perdão e volte lá para a cruz.
O que a gente não pode fazer é errar e continuar com o nosso erro, achar que a gente tem força o suficiente para voltar e fazer tudo de novo, ou para escolher um caminho que vai dar certo. Não, escolha, são dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho que não é de Deus. O caminho de Deus é aquele que Ele preparou. Eu não estou te falando que Deus vai permitir você viver o outro caminho e você vai para o céu. Não estou falando disso. O que eu quero que você entenda: duas escolhas. Escolha a vontade de Deus ou escolha a vontade que não é de Deus. O diabo se aproveita na que não é a vontade de Deus. Na que é a vontade de Deus ele atrapalha, ele tenta te atrapalhar. Mas na que não é a vontade de Deus ele se aproveita. Então, se a gente não viver aquilo que Deus preparou para nós, tem uma pessoa que vai se aproveitar e vai fazer você viver aquilo que ele tanto sonha. O diabo é sujo, querido, o diabo existe, tá bom? Mas não fique com medo dele não, continue orando, deixa ele bem longe, ele não faz nem cheira. A gente tem que entender uma coisa: o diabo, ele é apenas o diabo, só isso. Ai, mas não tenha medo de diabo. Não fique desesperado. Às vezes as pessoas falam assim: olha, mas apareceu em casa um vulto. A gente fica com medo que ele põe um monte de coisa. Mas, querido, não tenha medo não. O diabo, ele existe, mas não tenha medo dele. Porque quem está conosco, ele é maior. Ele é maior do que quem não está com a gente. Então, não fique apavorado, tá bom? Os nossos filhos: eu estou com medo ou o que for. Querido, Deus é bom, tá bom? Nós, né, eu anotei. Então, sua mulher disse, tá. Será que, dando tudo errado no seu pensar ou nas pessoas ao seu redor, elas não vão mudar de ideia sobre Deus? Nós colocamos, querido, uma data de validade, né, nas coisas. Esse dia eu falei até com a Renata, eu fico triste de ver que assim, as pessoas, a gente está servindo a Deus, a gente está tentando. Queridos, a gente tenta todo dia fazer o melhor para Deus. Mas às vezes a gente erra. Às vezes pode ser que você errou. Às vezes é uma dificuldade muito grande. Mas o que eu fiquei triste foi de uma pessoa que falou assim: olha, eu juro que eu tentei, não dá mais. E aí para. E eu queria saber qual é o limite, ou que data de validade que Deus colocou. Até aqui você tenta. Se eu não te dei nada até aqui, você pode voltar para trás. Esquece que eu não vou mais te abençoar. Não, isso é mentira do diabo. É mais uma vez o diabo querendo atrapalhar as nossas ideias, atrapalhar o plano de Deus. Jó, por tudo que ele passou, com tudo que ele passou, ele não falou: Deus, eu juro que eu tentei. Na época que eu estava com um telhadinho, coçando as minhas feridas, ali eu já não aguentei e parei. Não, você já pensou, você já veio até aqui, Deus já deu seus filhos abençoados, Deus tem feito tantas coisas. Às vezes você está no momento da aprovação, mas até aqui, Deus ele tem te ajudado para você falar: que não dá mais, desistir, vou voltar. Você imagina o trauma que é para você. E o diabo, ele sempre coloca isso no nosso coração: pare, volte. Será que Deus existe? Será que Deus existe? Querido, Deus ele existe. Deus ele é bom, Deus ele está com a gente. Só que o problema é que a gente quer só os benefícios dele. E quando ele está nos aprumando, quando ele está nos podando, a gente cai fora, a gente não aguenta. E não é difícil, não é difícil. Deus ele não permite, querido, que a gente passe prova na qual você vai voltar. Pode doer. Paulo, ele falava que doía, que apanhava. Paulo, ele ficou todo machucado. E às vezes, pelos nossos pensamentos, a gente pode falar: poxa Deus, isso é muito difícil. Às vezes, mas não pare. Não pare, porque o que Deus tem para você são coisas grandes. O que Deus tem para você são coisas maravilhosas. Mas as nossas escolhas, as nossas atitudes têm levado a gente para estar longe de Deus. Por quê? Porque a gente escolheu errado. Deus, ele não se afasta de ninguém. Olha, qual foi o pecado? Você imagine o maior pecado cabeludo que você quiser entender aí. Deus, ele não deixa de te amar por isso. Você imagine o que para mim é muito triste, o que para mim é difícil de perdoar: estuprador de criança. Deus ama esse cara. É difícil. Mas eu não passei por isso. Deus ama ele. Deus ama ele. Então, querido, Deus, ele nos ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Mas o porquê a gente não acreditar? Deus, ele tem te abençoado, você tem visto, mas por que as dificuldades te fez parar, te fez encostar? Será que realmente o coronavírus ele veio para fazer os crentes encostar? Eu vou te falar uma coisa:
Deus, Ele tem feito a gente viver coisas grandes. Eu e a Renata nessa quarentena, Deus, Ele fez coisas grandes na nossa vida. E tem feito. Lá na Praia Grande, aqui em Cubatão. Deus tem feito. Mas o problema é que a gente se acostumou, né, com o coronavírus. Subimos no jumentinho e vamos embora devagarzinho. Não, se acostume não. Querido, não pare de orar à noite não. Não pare de orar à tarde. Não desista de Deus não. Deus, Ele não desiste da gente não. Ele não vai desistir de você. Por mais que você fale, Deus, não dá mais. Deus, Ele vai até o final. Deus, Ele vai até o final. Quando você sumir ou falar assim, aí Deus, Ele deixa você. Mas que deixa você, que eu digo assim, na sua morte, por exemplo. Tentou e tu não aguentou. Deus, Ele não abandona. Só se a gente morrer, né? Aí a gente vai morar com Ele ou vai morar lá com um concorrente. Mas Deus, Ele não nos abandona. E Jó, querido, não desesperou. Jó, ele não voltou atrás. A mulher dele chegou assim e falou assim para ele: ô Jó, amaldiçoa teu Deus. Por que você não amaldiçoa esse Deus aí e morre? Não é difícil? É difícil, querido. As pessoas que você tem andado falar algo assim para você: olha, isso que você tem vivido. Não, Deus não permite isso não. Os seus melhores amigos, ele tinha amigos que chegavam até nele: Jó, você não está em pecado não, cara. Quantas das vezes isso não acontece com a gente? Fulano chega na gente: rapaz, você está passando essa aprovação? Não sei não, hein? Sério. Sem cheiro de pecado. As pessoas sentem até o cheiro do pecado. O cheiro do meu pecado é o Burger King, gente. Eu passo lá na frente e eu fico desesperado. Glutonaria, é pecado. Mas, querido, a gente tem que entender uma coisa. Deus sabe de tudo. As pessoas vão se levantar contra você para falar aquilo que eles acham para a sua vida. Em nome de Jesus, ouça só a palavra de Deus. Ah, mas falaram coisas lindas e maravilhosas. Ouça. Leia a palavra de Deus. Os amigos te levantaram: você está em pecado, você é isso, você é aquilo. Não acredite na voz do diabo. Porque o diabo, ele veio para quê? Para acabar com a nossa vida. O diabo, ele veio para destruir a nossa vida. E se a gente ouvir a voz dele todo dia e querer fazer o que ele tem para nós, nós vamos ser prejudicados. Deus, ele traça um plano para nós, mas às vezes as coisas do diabo, ela parece ser melhor. Por quê? Porque no tratamento que a gente tem com Deus, a gente para. Você vê uma criança, para uma pessoa se tornar médico, ele estuda muito tempo. Mas ele tem que estudar, ele passa por momentos difíceis. E nesse momento difícil, o que ele fala? Ai, para mim não dá. Não, medicina não dá. Olha isso. Mas tem, querido, é propósito. Até o final. Deus, ele fez a gente com um propósito para ir até o final. Então, assim, para uma pessoa ter um diploma de médico, ele estudou por muito tempo. Veio dificuldade, veio o que for, mas ele não parou, ele não desistiu. E o propósito que Deus tem para a nossa vida pode ser um longo tempo. Mas, querido, não pare no meio do caminho, que se a gente parar, a gente voltar, a gente vai perder o que ele tem para nós. Depois não podemos reclamar. Por quê? Porque Deus, ele sempre está disposto a nos abençoar, mas nós escolhemos as coisas erradas, os caminhos que é errado e nos prejudicamos. Amém? E querido, vitória é só para quem suporta os dias maus. Lá em Jó 42, versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e as irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então Deus deu em dobro, Deus o abençoou, tudo que Jó tinha. Aí tu fala: poxa, mas ele perdeu. Querido, perdeu. Mas a gente tem que entender que o que Deus faz na nossa vida é melhor do que o que a gente pensa. É melhor. A gente aprendeu essa semana, né? A irmã Ruth trouxe a palavra na terça-feira, na quinta-feira, né? Era o rei Ezequias, não é? Ezequias, ele pediu para viver. Ele viveu mais 15 anos. Uma desgraça para a vida dele.
Os filhos dele, tudo contra Deus, acabaram com tudo. Às vezes Deus quer livrar a gente de coisas e a gente tem pedido para Deus aquilo que não é a vontade dele. Então, o mais importante na nossa vida, viva a vontade de Deus. Viva o que Deus preparou para você. Só, apenas o que Deus ele fez por você e fez para você. Amém? Para quê? Por quê? Por que a gente fala, meu Deus, desistir, não dá, é tão difícil? Romanos 8:28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Jó, no meio do caminho, ele falava assim: onde está a sua confiança? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo que defenderei os meus caminhos diante dele. Convicção de que o que Deus tem para nós é o melhor. A gente tem que ter convicção e acreditar que aquilo que Deus ele preparou para nós é melhor. Por quê? Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, é importante. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Confie nos planos de Deus. Não se apoie apenas no que a gente sabe. Não se apoie nos nossos estudos e conhecimentos. Deixa claro que Deus, na sua vida, Ele é maior do que tudo. Ele que vai te levar a viver o melhor, querido. Confie no seu Deus. Não pare, não desista. As circunstâncias dizem que não dá, está tudo fazendo você parar e voltar. Faça o seguinte: não pare. Vai avante, não desista, porque no final, Deus, Ele tem bênçãos para você. No final, quando o Jó ele chegou no final, ele teve tudo dobrado. E os filhos, não eram os mesmos, mas ele teve mais 10 filhos. O dobro, 10 com 10 são 20. Então tudo que ele teve, ele foi abençoado. Será que a gente não pode esperar em Deus? O problema é acreditar num Deus invisível, onde Ele tem o tempo dele. E às vezes a gente fica, meu Deus, é tão difícil. O tempo é dele, querido. O tempo é dele. Você consegue confiar no tempo dele? Você consegue confiar nele? Você consegue entender os planos dele? Por mais que no momento está difícil. Os meninos já podem subir. A gente já deu até o horário. Por favor. Será que a gente consegue acreditar? Será que a gente consegue, viver os sonhos de Deus? Queridos, nós vamos louvar um hino na qual Deus ele já tinha falado muito com a gente, tá? Na hora do louvor, no ensaio. Deus, Ele quer um povo, querido, que apenas ame Ele. Deus, Ele quer um povo que apenas acredite que o plano que Ele tem para nós é bom, que o plano que Ele tem para nós é maravilhoso. Querido, Deus Ele não chamou você para parar no meio. Deus Ele não chamou para você viver as coisas ruins. Às vezes você fica olhando as coisas dos outros e acaba perdendo o controle da sua. Querido, foque no que Deus te deu. Esse dia eu tenho ficado tão feliz, querido. É tão feliz no que Deus tem feito comigo, com a Renata, com as minhas filhas. Aí fala, ai, mas é dinheiro. Não, passamos também uma dificuldade danada. Passamos. Mas temos que confiar. Temos que acreditar que o que Ele tem para nós, parece que hoje em dia todo o nosso problema no mundo se resume apenas no dinheiro. Olha, mas eu não tenho dinheiro. Não, fica com esse, é o seu. Mas aí a gente fala assim, ai, mas está tão difícil, as provas são grandes, as lutas são grandes. É grande, querido, para todos. Mas será que você consegue compreender que o que Deus tem permitido a gente viver é algo que Ele vai fazer a gente crescer? Você tem visto algum cristão passar fome, mendigar? Pelo contrário, se eu chamar pessoas aqui na igreja que têm conversado com a gente, pessoas falando, gente, Deus tem feito sair água da rocha. Você acredita nisso, que Deus faz isso? Você acredita que Deus ainda faz essas coisas para os filhos? Só que o problema é que às vezes a gente não conta na igreja. Às vezes a gente vai nas igrejas de fora, na igreja mundial, na igreja universal, e eles contam lá, olha que Deus, não é mentira não, Deus faz sim. Só que aqui na nossa igreja a gente é abençoado. Vamos falar, eu estou com vergonha, não quero. É assim que a gente faz. Mas querido, o mesmo Deus, Ele ainda está aqui. O mesmo Deus, Ele habita neste lugar. Então, confie no que Deus tem para você. Jó, ele confiou íntegro até o final e chegou no final. Deus abençoou a vida dele. Eu queria te convidar nessa noite. Confia no seu Deus, amém? Se coloque de pé. Som.
Eu vou. Vocês tiram aí, gente, que eu tô meio. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele é tão bom, porque Aleluia. o Israel, ele não ouve, não. Mas se eu coloquei a mão no bolso, assim, ó, ele já foi pegar a paleta. Sabe? Aí você vê como que Deus, ele é incrível. Ele sabe de tudo que a gente precisa, ele tem contato com a gente, ele tem intimidade. Então, uma pessoa que não ouviu o que eu falei, ele já foi lá na frente só por um gesto que eu fiz. E Deus, querido, ele não é diferente. Um gesto que você fala, um gesto que você faz, uma palavra que você fala, um olhar que você tem para Deus. Deus, ele sabe do que você tem passado. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor, querido, é muito antigo, mas Deus, ele vai falar com você. A gente começa? Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Em nome de Jesus, acredite nos planos de Deus. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor. Como um sinal que tu está nesse Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir A presença de Deus, ela é fundamental na sua vida, ela é fundamental na minha vida. Então não pare, não desiste do Deus que tem para você. Nós somos dependentes de Deus. Então permita que Deus entre dentro do seu coração, faça morada em seu coração. Confie no plano de Deus.
que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Chora, mas Deus, na palavra lá em Mateus 6, Ele fala aquele eu que a gente fala no nosso pensamento. Então, se você não tem o que falar no seu coração, você vai se apresentar diante de Deus, não sabe o que falar. Querido, chora diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Ele é teu Pai, você é servo dEle. Então entenda que Deus, Ele tem para você um caminho, um propósito, mas em nome de Jesus, identifique que Ele é o seu Deus. Glória a Deus. Querido, eu queria nessa noite, eu queria chamar você aqui na frente, ou quem está na sua casa. Quem estiver em casa, eu queria que você anotasse nos comentários o seu nome, o seu telefone, para a gente entrar em contato com você. O que eu vou falar agora, tá bom? Agora você que está aqui na igreja, você não conheceu Jesus ainda, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero te chamar aqui neste lugar para você ser um crente, não. Foi uma vez que eu falei com meu pai, que ele era um alcoólatra. Ele falou: filho, eu vou ter que entrar na igreja, eu vou ter que parar de jogar bola, vou ter que parar de beber. Eu falei: pai, não para nada não, vai do mesmo jeito. Ai, mas eu posso beber na igreja, eu posso fazer as coisas erradas. Eu falei: não, vai para a igreja, vai lá. Quem vai falar contigo, quem vai fazer você fazer mudar? Ele está lá. Na realidade, Ele está aqui no nosso coração. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Então eu queria te convidar para ser um servo de Deus, para ser uma pessoa da qual vive os sonhos de Deus aqui nessa terra. E você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não conhece Jesus, eu queria te convidar aqui na frente para orar por você. Lembrando que não é para fazer um apelo, para fazer você ser crente, não. Quem vai falar contigo não sou eu, é o Espírito Santo. Eu só falo até aqui onde vocês estão ouvindo, mas quem faz a transformação de dentro de você é Deus, é o Espírito Santo, não sou eu. Em nome de Jesus, eu queria convidar você para conhecer a Cristo, para viver os sonhos de Deus, para viver as maravilhas de Deus aqui nessa terra. E às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas nos olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém, querido. Deus é bom. Eu queria então que, se você quiser aceitar a Jesus, quiser conhecer Jesus, quiser fazer parte desse povo maluquinho, dá o seu nome para nós, nos procure no final, em qualquer lugar, que a gente vai orar por você e o Espírito Santo, Ele vai morar dentro de você, tá bom? Às vezes seu coração está pegando fogo, às vezes você está desesperado. Fique desesperado não, isso é apenas o Espírito Santo falando: vai lá, é agora, tá bom? Isso é o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Então, faça o que Ele está te pedindo, faça o que Ele quer, acredite, aceite a Jesus. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o nosso propósito, querido, tudo que a gente faz é o céu, é para o céu. A gente quer viver aqui na terra, quer comer bem, quer viver bem, sim. Mas o nosso propósito aqui na terra é o céu.
Pessoal, os discípulos, as pessoas daquela época ficavam desesperadas porque eles falavam de coisas eternas, de coisas do céu. Ele, poxa, eu quero ouvir porque só tu tens palavras de vida eterna. Nós, querido, estamos aqui dando continuidade a um Deus, a um Cristo que tem vida eterna para todos nós, tá bom? Mas para o que você tem a vida eterna, só tem que falar uma assim: eu escolho ter a vida eterna. Não é você ser o bom, bam, não é você ser o melhor, você ser bonzinho, você ser honesto e íntegro. Não, é que Jesus mora dentro de você. É você Aleluia. Levantar a tua mão e falar: Jesus, mas eu não mereço. Não merece. Mas tu não merece, vai continuar sem merecer, mas eu me entrego por você. Jesus, Ele carregou toda a sua dor para morrer por você, tá bom? Nós vamos encerrar o nosso culto. E você que mesmo assim quiser aceitar a Jesus, você procure alguém daqui da igreja que você conhece, dá o seu nome e a gente vai orar por você, tá bom? Pai, neste momento, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Espírito Santo, grato pela Tua palavra, grato porque o Senhor Ele é bom na nossa vida. Eu te peço que use, Senhor, a vida de cada um que está aqui. Pai, nós vamos para a nossa casa. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a nossa semana. Pai, pessoas que estão desempregadas, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los com uma porta de emprego, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com alguma novidade para que possa gerar dinheiro para ele, Pai, mas que ele possa viver o sobrenatural, que o Senhor possa também abençoar, assim como o Senhor fez na vida de Jó, o Senhor vai fazer com seus filhos aqui nessa noite. Pai, nós o abençoamos, crendo que o Senhor abençoará a vida deles em dobro e que o Senhor é bom para todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de trazer a bênção, eu queria só lembrar. Você que vai ofertar, traga aqui na frente a sua oferta, a gente vai deixar ela aqui em cima, sem tumultuar, tá bom? Para manter o espaçamento necessário aí, tá bom? Que o amor de Deus, a comunhão, a graça, a consolação do Espírito Santo, ela esteja com cada um de vocês agora e para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Está acabado, amém?